Olá! Como muitos não puderam participar da reunião ocorrida na sexta-feira, dia 9 de agosto de 2019, nós fizemos este vídeo para esclarecimentos. Entendemos que há três grandes dúvidas. A transição entre o método de rateio e o método individualizado, onde algumas pessoas acham que há pagamento em dobro de valores. A forma que é feito o cálculo e o valor do gás. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar que este assunto foi levado à Assembleia do dia 1 de dezembro de 2018, com ampla discussão e apresentação das propostas. Hoje, o abastecimento do gás, ou seja, o gás que compramos, é da empresa Consigás. É gás de LP, o mesmo do botijão de 13 kg ou P45, utilizado nas residências. Esta forma de venda é chamada de venda a granel. Este tipo de compra não tem preço tabelado. O preço é negociado em contrato diretamente entre o cliente, no caso nós, e a empresa fornecedora, no caso a Consigás. Mesmo com a individualização, o condomínio ainda compra o gás e abastece todos os tanques. Quem paga o valor cheio da nota é o condomínio, e essa nota entra como uma despesa do condomínio. Então, o condomínio divide este valor entre os apartamentos que tiveram consumo. Quem faz a leitura dos relógios é a empresa de Mágio. Ela faz apenas a leitura de cada relógio. Vamos falar sobre a transição entre o método de rateio e o método de individualização. Em maio, terminamos a instalação dos medidores. Ao final de maio, fizemos um abastecimento. Portanto, do mês de maio para trás, ainda foi rateado, inclusive o mês de maio. Após o abastecimento, é feita uma leitura. Mas observem que a nota deste abastecimento, do final de maio, entra como uma despesa de junho, por conta do vencimento. E as despesas do condomínio do mês de junho são pagas pelos boletos das cotas condominiais de julho. No final de junho é feito um novo abastecimento. E após o abastecimento é feita uma nova leitura. Com isto, temos duas leituras, uma inicial e outra final. Assim podemos calcular o consumo, portanto, o mês de junho já foi leitura individual. A nota do final de junho entra como despesa de julho, pelo mesmo motivo do vencimento. E as despesas de julho são pagas pelas cotas condominiais de agosto. E assim é o ciclo. Logo, fizemos novamente um abastecimento no final de julho. Então, faça nova leitura, e a leitura do final de junho passa a ser a leitura inicial, e a do final de julho, a leitura final. E esta nota de julho entra agora como despesa em agosto, e será paga pelas cotas condominiais que serão emitidas em setembro. Vamos falar sobre a fórmula de cálculo. O cálculo é feito sempre a partir do valor da nota fiscal de gás. O valor da nota referente ao consumo de junho de 2019 foi de R$ 11.250,90. A nota, todos os moradores têm acesso pelo portal da administradora AOMA. Este valor foi pago pelo condomínio. Para o cálculo também é necessário o consumo total, que é a soma do consumo de todas as unidades do condomínio. E este valor foi de 874,2 metros cúbicos em junho. O coeficiente pode ser obtido dividindo o valor da nota
pelo valor do consumo total, ou seja, 11.250,90 dividido por 874. Chegamos então ao valor de R$ 12,87 arredondando por metro cúbico. Para chegar no seu consumo, é feito como em relógio de energia elétrica, subtraindo a leitura atual pela do mês anterior. E esses são, no caso, a leitura inicial e a leitura final que aparece no seu extrato. Com isso, é só pegar a sua leitura e multiplicar pelo coeficiente. Por exemplo, uma unidade que na primeira leitura, em 30 de maio, estava com o relógio marcando 11,72 e a leitura atual deu 26,44, deve fazer 26,44 menos 11,72, igual a 14,72. Aí, pega este valor de 14,72 e multiplica pelo coeficiente, que neste caso é 12,87, ou seja, 14,72 vezes 12,87, igual a 189,44, arredondando. Resumidamente, no primeiro momento temos os tanques todos cheios, que vão esvaziando conforme as pessoas vão consumindo, até o fim do mês, onde é abastecido e este valor é rateado com quem consumiu. Não há taxa, não há lucro, não há previsão e não há sobras de valores. Apenas os valores do fornecedor que são executados. Paga-se o que foi gasto. Aí pode surgir a pergunta: o coeficiente muda todo mês? Sim, porque ele depende da nota e depende também do que foi gasto. Será emitido um extrato e nele, no canto superior direito, tem os dados para acesso ao portal da Dimágio. Assim pode ser consultados esses dados. Para ajudar, segue uma planilha para a conferência. Nesta planilha, só devem ser alteradas as células branca e azul. As verdes nunca devem ser alteradas. A célula branca, leitura metros cúbicos unidade, é o consumo em metros cúbicos da sua unidade. A célula azul, valor da nota fiscal, é o valor da nota fiscal do mês que você deseja calcular. A célula azul, total metros cúbicos de todas as unidades, é o valor de consumo de todas as unidades. Atenção! Todos esses valores devem ser referentes ao mesmo mês, para que não haja diferença do valor apresentado na sua fatura. A intenção é que seja preenchida a célula azul com os valores do mês referente e você possa fazer a conferência com valores da unidade sua ou dos seus amigos. Desta forma, você deve preencher apenas essas células e assim será calculado nas células verdes o valor do coeficiente e o valor total a ser pago. Vamos falar sobre o valor do gás. Muitas pessoas questionam sobre o valor do gás. Fala que é um valor absurdo. Então vamos pegar e fazer uma conta inversa. Vamos pegar para o nosso exemplo um botijão residencial comum de 13 kg. Hoje ele varia pelo valor de R$ 65 a R$ 75. Vamos considerar um valor de R$ 70 para fins didáticos. A pergunta é: quantos metros cúbicos tem em um botijão de 13 kg? Para saber isso, é só fazer 13 kg dividido por 2,3, que é o fator de conversão de mercado. Ou seja, 13 dividido por 2,3 igual a 5,65 metros cúbicos. Ou a gente pergunta para o Google. Então precisamos saber quanto que sai o metro cúbico nesse caso.
Para saber quanto sai o metro cúbico, é só pegar R$ 70, que é o valor do botijão, e dividir por 5,65 metros cúbicos. Ou seja, 70 dividido por 5,65 igual a 12,38, arredondando mais ou menos. Ou seja, o metro cúbico do gás em um botijão de 13 kg sai por R$ 12,38, muito próximo do valor que nós pagamos, R$ 12,86. Assim, não existe valor absurdo de gás. O que acontece é que nosso consumo está alto. Mas no final do vídeo, anexaremos um vídeo onde mostra o consumo, como se comporta com alguns equipamentos. Vamos falar sobre consumo. Alguns equipamentos, como o aquecedor, exigem muito do gás para entregar a água aquecida. Assim, se utilizar o aquecedor em uma temperatura na qual é necessário usar água fria, ou seja, misturar, para chegar à temperatura confortável durante um banho, é gastar gás sem necessidade. Os aquecedores, se utilizados com temperatura acima de 40 graus, gastam consideravelmente. Lembrando que esse consumo pode ser ainda agravado se máquina de lavar ou roupa ou máquina de lavar louça estão ligadas na água que vem do aquecedor. Aquecedores sem manutenção podem consumir mais também. Aquecedor a 39 graus, funcionando. E o medidor queimando a 39 graus. Queimando não, registrando o consumo de gás com o aquecedor a 39 graus. Nós vamos aqui deixar 1 minuto para ver quantos litros ele consome. A partir de agora, 102, 103. Um minuto, 129. Então foi de 112 a 129 o consumo de gás em 1 minuto a 39 graus. Nós vamos subir. Vamos ver ele agora a 42 graus. Será que vai mudar? Então vamos lá, ó. Vamos partir agora, quer ver? Vamos registrar. 143. Vamos contar 1 minuto. Quanto que ele consome a 42 graus? A velocidade aumentou. O que significa que está gastando mais gás. Cravado 1 minuto, 174 a leitura. Agora vamos para 45 graus.
esperar fechar o tempo, o cronômetro, para marcar o start. 190. Iniciado a contagem de 1 minuto. Vamos ver quanto que 1 minuto vai gerar de consumo a 45 graus. Fechou 1 minuto, 426. 4226. Agora, vamos colocar um pouquinho mais alto aqui. Fazer queimar mais. 48. Será que aumentou lá? Vamos lá, vamos cravar 1 minuto de novo. Deixa zerar o cronômetro. Iniciando. 245. O cronômetro está perto de cravar. Agora 284, mais 1 minuto a 48. Agora nós vamos desligar o aquecedor, tirar ele da tomada, certo? Vamos lá, medidor parado. Vamos ao fogão agora. Fogão. Vamos lá, vamos ver quanto que... Ó, o aquecedor está desligado. Quanto que o fogão gasta? Vamos fechar 1 minuto. Observe que a velocidade de queima de gás, assim, a passagem de gás aqui pelo medidor ficou muito lenta, ó. Vamos lá gravar. Quanto que dá 1 minuto de gás? Começou, 295. Tá rodando 1 minuto agora. Olha lá. Fogão ligado. Fogão ligado. Aquecedor desligado. E continua. Vai dar 1 minuto lá. Quando der, a gente tira a leitura novamente. Vamos ver quantos litros foi só para o fogão. Assim a gente consegue ver que fogão realmente o consumo dele é muito baixo. Quem consome gás mesmo é aquecedor. E quanto maior a temperatura, maior o consumo. Lembrando que a temperatura agora ambiente está em torno de 26, 28 graus. Não está com aquela temperatura da água muito gelada, o que faz com que o aquecedor queime mais. Olha lá, gerando, vai virar mais 1 minuto. Fechando. Agora, 306. Esse foi o consumo de gás com o fogão, as 4 bocas funcionando.